Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 68, onde Emmanuel traz como título Necessário Acordar. E o trecho que ele vai trazer para nossa reflexão, nós vamos encontrar então na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. O curioso é que Emmanuel traz na sequência, quando ele traz esse capítulo, ele vem trazer a sequência do capítulo 66 e 67. Nesse capítulo ele traz como sendo necessário acordarmos, necessário acordar. E ele traz em dois capítulos anteriores, também uma carta de Paulo aos Efésios, a má vontade e a boa vontade. Porque o que ele queria trazer para nós, que para a gente acordar, como ele traz nesse capítulo, necessário acordar, antes disso é preciso identificar a nossa má vontade e transformá-la numa boa vontade. O primeiro passo é esse, ter a vontade de se levantar, a vontade de acordar. E nesse capítulo ele começa então. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa forte dificuldade na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiônicas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o livro divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Então, grande número de pessoas que dizem ser cristã ou não, aqui ele está falando que pode ou não, trazem incompreensões perante a lei divina. Muitos dizem que os textos são muito difíceis de serem interpretados e muito mais difíceis de ser praticados. Então, a grande maioria, independente de seguir uma religião, de ser cristão ou não consegue compreender, interpretar os textos, interpretar os ensinamentos e possuem dificuldades de colocar no dia a dia. Mesmo quando compreende o ensinamento de Jesus, mesmo quando compreende a letra viva do Evangelho, tem dificuldade de colocar em prática no dia a dia. Porque elas se sentem ali, então, envolvidas pelas coisas materiais, pelo envoltório terrestre, como eu coloco aqui, envolvido pelo envoltório humano, pela terra, e não conseguem, então, colocar em prática as coisas espirituais. Porque estamos voltados para a matéria, estamos voltados para saciar os nossos desejos terrestres, desejos primitivos ainda, e não sentimos e não compreendemos o verdadeiro significado do pão da vida. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Então aqui ele vai trazer que o motivo pelo qual nós ainda não entendemos e compreendemos as letras do Evangelho é porque nós ainda estamos dormindo. Nós ainda não acordamos para as verdadeiras coisas, nós não abrimos nossos olhos para interpretar o que realmente importa para nós. Nós vamos, como diz Emmanuel aqui, vivendo como vítimas de uma paralisia, onde nós não conseguimos enxergar as faculdades superiores, nós não conseguimos enxergar as coisas do alto, como se estivéssemos ali paralisados nas coisas da terra. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Muitos, então, aqui, até presenciam no dia a dia coisas boas, grandes oportunidades, mas não conseguem atrelar isso às oportunidades de Deus. Não conseguem entender que é um chamado de Deus, que é Deus colocando ali algo precioso no seu caminho. E mesmo quando consegue compreender que aquilo que teve de bênção veio do alto, logo esquecemos. Um grande exemplo é que hoje pela manhã, por exemplo, abrimos os nossos olhos, mexemos os nossos braços, possivelmente mexemos as nossas pernas, levantamos.
Estamos vivos aqui com a oportunidade de nos envolvermos com as coisas do alto, nos desenvolvermos, vivermos em sociedade. E nós nem demos conta que esse simples fato é porque Deus quis. Deus nos deu a oportunidade de mais um dia, de mais uma página a ser construída. Mas ao acordar, logo esquecemos disso. Esquecemos das coisas pequenas e das grandes coisas que o alto tem nos preparado. E por quê? Porque nós ainda estamos dormindo para as coisas espirituais. Nós ainda encontramos ali adormecidos, nossos sentimentos ainda não estão afinados, sintonizados com as coisas do alto. Por isso, então, nós não conseguimos absorver, compreender tudo aquilo que chega até nós como sendo bênção do alto. E somos, então, incapazes de analisar e compreender. Tudo aquilo que chega até nós, a gente não analisa. Tanto as coisas boas como as coisas ruins, é preciso analisar como sendo a oportunidade do momento. Mas nós ainda não conseguimos compreender isso. E é por isso que ficamos tanto tempo adormecidos e a incompreensão cada vez se faz mais presente. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir-se da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Então aqui ele coloca como é importante a gente fazer uma reflexão diária, a todo momento. O que somos? O que estamos fazendo? Em que local nós nos encontramos? Quais são os nossos desejos? São desejos que vão nos elevar? São desejos apenas voltados à parte material? E tudo isso que nós vivemos, presenciamos e desejamos, a que se destina? Qual é o destino de tudo isso, dessas conquistas? Vai ser destinado às conquistas ao bem ou apenas à nossa vontade, ao nosso íntimo, como um ato egoísta? Faz-se necessário emergir-se da animalidade. A animalidade é um estágio anterior à evolução que nós nos encontramos, ao estágio evolutivo, mas nós ainda trazemos os instintos animais. Então é preciso emergir, subir, passar, estar acima dessa animalidade. Começar então a viver pelos sentimentos, pelos sentidos, pelo amor verdadeiro. E aí, senhorear o nosso próprio caminho, traçar o nosso próprio caminho, trazer luz para o nosso próprio caminho, desenhar o caminho que nós queremos perseguir dentro do amor. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem nas estranhas atmosferas de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Grande massa, grande número de pessoas que se imaginam religiosas, que se classificam como religiosas, vão sendo conduzidas através das fileiras, vão sendo conduzidas ali sem raciocinar, apenas pelas situações do dia. Então, hoje eu não estou muito bem, eu vou num lugar religioso e o que falou ali eu vou seguir, vou indo e vou caminhando, eu não penso, eu não compreendo, eu não reflito, eu não trago os ensinos do dia, não trago as lições das dores que eu passei naquele momento, vou sendo conduzido, sem pensar, sem entender para onde eu vou caminhando. Como se fôssemos sonâmbulos, então. Falamos em Deus, falamos em fé, falamos em nos elevar, mas nós não compreendemos de fato aonde nós queremos chegar, onde tudo isso de fato toca no nosso íntimo. Quando falamos em Deus, falamos com sentimento, com compreensão, sabendo do que estamos falando, ou apenas repetimos mecanicamente? Como que isso se desenha no nosso íntimo? Como que isso se posiciona na nossa vida? Falamos de fé, mas
Temos ainda fé? Possuímos algum pouco de fé? Será que compreendemos o ato da fé? Ou estamos ali vivendo como mecânicos, como robôs, repetindo e falando sem pensar e sem raciocinar sobre tudo que está passando em nossa vida? E ele coloca que vivemos como se estivéssemos então numa correnteza ali, como se fôssemos levados pelo rio. E aí, quantas vezes somos levados pelo rio? Imaginemos um tronco num rio sendo levado. Quantas vezes esse tronco não rola, não bate à margem, bate a uma pedra, sendo as dificuldades da vida. E não para refletir, vai indo, vai tocando. Chega lá embaixo, pode ser que caia, porque não tem como parar. É um movimento involuntário, como se estivéssemos dormindo, não acordamos para as realidades. Mas há de chegar um dia na vida em que nós nos despertaremos. Nós seremos convidados e esse convite irá nos despertar para a verdadeira vida, para a realidade da vida. E é nesse momento, então, que nós vamos conseguir nos erguer, olhar para as coisas do alto e entender esse convite maravilhoso de Deus. E Deus será então esclarecido através dos ensinamentos do Cristo. Deixaremos apenas de ler os evangelhos, de ler as palavras e começaremos a sentir, nos transformar. Então que possamos compreender a lição de hoje na necessidade de acordarmos para as coisas do alto. Muito obrigado.